Meu parto não foi do jeito que eu imaginei. Meu nome é Thalita e esse é o De Mãe para Mãe. É um espaço onde a gente vai poder falar de várias coisas, né, relacionadas a esse mundo de maternidade, onde eu quero ter uma comunidade, né, onde a gente pode ter trocas, né, falar sobre experiências, dificuldades. Então, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Recentemente agora, né, tive o Ravi e eu realizei meu sonho de ter parto normal, porque a Lua foi cesárea. E assim, não foi do jeito que eu imaginava. Na verdade, eu não achei que poderia ter o normal, mesmo me preparando para isso. E eu vou ser muito breve, né? Porque foi muito rápido. É, talvez por isso que foi um parto que eu não imaginava, porque foi muito rápido, né? Foi algo assim, entendeu? Eu achei que ele ia demorar um pouquinho, ia ser algo assim um pouco cansativo, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele ouve também nossas orações, que acho que isso é muito importante. A gente sempre tá ali pedindo a Deus, sabe? Para que ele venha trazer, assim, para que ele venha atender, né, aquilo que a gente precisa. E o Ravi, ele nasceu dia 11 de março de 2026 e foi às 11h30 da noite, né? Quase nascia dia 12 de março. O trabalho de parto durou só 4 horas, então assim, foi algo assim surreal. Mas eu não esperava porque eu estava programada para ir fazer uma ultrassom no dia e na segunda de madrugada, na segunda para terça, eu percebi que estava saindo um líquido, mas não era, tipo assim, em grande quantidade. Então, às vezes parecia que era xixi, né? Só que era muito involuntário, né? E a gente sabe quando a gente está fazendo xixi. E aí eu fui no banheiro várias vezes e eu ficava naquela agonia. Então, eu tinha pedido minha mãe pra gente ir, né, no hospital. E a gente foi pela manhã, às 6 da manhã. Chegamos lá, eu fui atendida, a enfermeira fez o toque e ela falou que eu não estava dilatando e que não aparecia que eu estava com a bolsa estourada, que a bolsa estava estourada, né? E aí ela falou que precisaria fazer um exame específico, mas eu ia ter que aguardar porque a médica não tinha chegado. E nesse que a médica não tinha chegado, eu fiquei lá de 6 horas da manhã até as 10 da manhã esperando a médica. E até então não estava tudo tranquilo, não estava sentindo nada, também não estava sentindo um líquido sair. E aí quando a médica chegou, ela foi me examinar. Foi na hora que eu fui no banheiro e aí eu percebi que estava começando a sair. E aí quando eu fui na sala dela, que eu expliquei toda a situação, ela falou que isso pode acontecer, né, de sair aos poucos. Quando eu deitei na cama, começou. A bolsa estourou logo de vez, né, começou a sair de vez o líquido. E aí ela fez o toque, eu já estava com dor de dilatação e aí eu não pude mais ser liberada para casa. E aí foi quando começou o processo, até então eu não estava sentindo nada e creio eu que se chegasse até os 7 de dilatação eu não ia sentir dor, porque eu cheguei até os 5 sem sentir dor nenhuma. E aí partimos para as medicações, né, para que fosse acelerar um pouco mais. E eu estava evoluindo muito bem, né? E aí quando chegou no fim da tarde, assim, já pra noite, eu comecei a sentir, né, algumas dores e tal, mas não estavam tão fortes. Mas aí ela já começou a analisar para que me trocasse de quarto, porque eu estava dividindo um quarto, né, com mais outra mãe. E aí quando chegou com 6 para 7 de dilatação, foi quando ela me enviou para o quarto de parto. E aí que começou o trabalho de parto mesmo, né? Começou as dores muito intensas. Uma das coisas que eu quero muito especificar que eu me preparei para isso, né? No sentido de a mente, respiração. Se eu puder te indicar, você que vai ter um bebê e tudo mais, eu indicaria que você fizesse um curso de preparo para parto, né? Porque lá ela vai te dar muitas dicas sobre respiração, dicas de como que você tem que pensar para que o seu corpo venha entender. Então, quando eu comecei a sentir as dores muito, muito fortes, eu comecei a trabalhar minha mente para que meu corpo entendesse, né? Porque tudo é através da mente, né? Então, o corpo ele vai obedecer o que você está pensando. Então, eu comecei a trabalhar minha mente, fazer respiração para que meu corpo entendesse que o meu filho estava vindo. E uma das coisas assim que para mim foi muito forte foi porque eu queria muito que
o pai do Ravi estivesse lá, porque na minha cabeça era ele que tinha que estar lá, né? Eu tinha essa visão de que o pai tinha que estar presente para ver o parto e tudo mais, e eu acredito que era muito algo pessoal meu, né? Dele ter uma visão, me ver, talvez ele ia mudar a visão dele sobre mim quando eu estivesse tendo filho. Porém, não foi assim como eu planejei, e foi minha mãe. E eu acho que não poderia ser outra pessoa além da minha mãe, porque se não fosse ela, as palavras dela, eu também digo para você, procure alguém que esteja com você e que fale coisas que você precisa ouvir. Eu queria muito, em um certo momento, eu queria muito desistir do parto normal. E se não fosse minha mãe, né, falando, filho, aguenta mais, só falta um pouco. Se fosse outra pessoa que não me conhecesse, talvez essa pessoa diria para eu ter mesmo uma cesárea, sabe? Então, eu vejo o cuidado de Deus até aí, também nessa questão. E assim, foi tudo maravilhoso, porque eu sempre pensava, né, não, vai dar certo, vai passar, essa doença é só momentânea. Então, tem coisas assim, palavras, tem respiração, que isso ajuda muito para que o seu parto seja o máximo tranquilo, né? O que puder ser tranquilo, o que puder ser rápido. E eu acho que isso me ajudou muito. E foi assim, muito tranquilo, né? E aí eu percebi que alguma coisa estava saindo e eu percebi que era, às vezes, a vontade de evacuar. E aí hoje eu falo para vocês, essa é a dor de ter um bebê, é a dor que você pensa que vai evacuar. E aí foi quando o Ravi veio. E assim, para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu conheci uma parte de mim que já estava aqui dentro, sabe? A gente tem o costume de dizer que a gente nasceu de novo, mas eu não acredito que eu nasci de novo. Eu acredito que uma parte de mim que já estava aqui dentro, ela saiu, assim, depois que eu tive o Ravi, né? Já existia uma versão minha mãe, né, com a Ana Lua, mas parece que com o Ravi, essa mãe mesmo, assim, precisava vir, assim, sabe? E estava ali presa fazia um bom tempo. Então, para mim foi assim uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, do parto normal. Eu teria de novo, e se eu pudesse da primeira vez, né, com a Ana Lua também seria a opção, né, mas ela estava sentada. Mas eu queria contar essa experiência para você que pensa em ter parto normal. Eu digo para você que, se for seu sonho, continue pisando firme, assim, para que você consiga realizar. Ore muito, peça a Deus para que te dê entendimento na hora, para que você lembre das coisas que você treinou durante a gravidez, busque informação, né? Se precisar colocar música na hora para você se acalmar, para que o seu bebê venha, né, tranquilo. E assim, gente, foram 3 ou 4 forças que eu fiz e o Ravi nasceu. E eu não sei nem explicar a tamanha felicidade que foi, mesmo não sendo da forma que eu queria, né, da fantasia que eu queria, mas foi do jeito que eu precisava que fosse. E assim, foi maravilhoso, sabe? Então, é isso. Queria compartilhar com vocês. Quero trazer mais assuntos aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, compartilha e coloca aqui nos comentários o que você quer que eu traga aqui pra gente conversar, né? Sobre a maternidade solo, maternidade que é tão difícil, né? Mas é tão bela ao mesmo tempo, nos transforma, sabe? Eu acho que é isso que é a palavra correta. Não é que nos faz nascer de novo, nos transforma. Ela só intensifica coisas que já estão dentro de nós e precisa florescer. Então a gente consegue ver o mundo de outra forma quando a gente se torna mãe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de comentar. E muito obrigada, né? Sejam bem-vindas e até o próximo vídeo.